Olá, irmãos. Vamos fazer mais uma meditação na Bíblia Sagrada e aprender com a Palavra de Deus como devemos nos comportar diante desta calamidade que está assolando todas as nações. Vamos fazer a leitura bíblica que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Versículo 29. Diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, devemos obedecer primeiro ao bom senso. Ao bom senso. O que é bom senso? São atitudes que são úteis em qualquer lugar do mundo. São ensinamentos e leis que servem para todas as partes do mundo. São leis morais. As leis, por exemplo, os 10 mandamentos, são leis que podem ser instituídas em qualquer nação, em qualquer parte do mundo. Então, nós devemos obedecer a um bom senso. O bom senso é aquilo que a razão nos faz pensar que certas atitudes será útil em qualquer lugar onde nós estivermos, em qualquer lugar do mundo. Por isso, é como se o próprio Deus estivesse nos dando a direção de como nós devemos agir. Porque Deus quer o nosso bem, né? Deus é amor, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e zela por cada um de nós. Então, veja só que o que Pedro, o apóstolo Pedro, diz que importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, nós já vimos aí que muitas ordens vindas de homens não deram certo, né? Sobretudo neste momento que nós estamos passando, né? O mundo todo está passando por causa desta pandemia. Como se comporta essa transmissão desse vírus, né? Nós já temos conhecimentos que várias epidemias, várias doenças, né? Os irmãos conhecem aí sarampo, a AIDS, cachumba, certas doenças que são transmissíveis por meio de um micro-organismo chamado vírus. Este vírus, esse micro-organismo, eles só sobrevivem em células vivas. Somente em células vivas. Fora do organismo, né? Fora do organismo, se no solo, por exemplo, uma pessoa que estiver com vírus, se ela cuspir no chão, né? Qualquer material jogado no ambiente, no meio ambiente, este vírus será deteriorado, vai morrer, não vai se multiplicar. Claro que existem vários tipos de vírus, alguns sobrevivem por poucos minutos, 10 minutos, 20 minutos, né? Outros podem sobreviver até 24 horas, dependendo da superfície onde eles estão localizados. O vírus da AIDS, por exemplo, se um portador de AIDS, né, colocar algum material orgânico, né, uma saliva, por exemplo, daqui a uns 10 minutos não tem mais vírus nenhum. Então, não tem como ser transmitido. A transmissão é somente pelo contato físico, né, sexualmente, e onde houver, às vezes, um meio, uma comunicação ali na corrente sanguínea para que ele penetre no organismo e se multiplique. Assim também,
é esse vírus que está acometendo a humanidade, né? O coronavírus, que só tem o poder de se multiplicar nas células vivas. Então, no organismo vivo, quando uma pessoa se contamina, né, por meio de outra, por meio de saliva, né, gotículas, o contato físico que leva nas narinas, nos olhos, a pessoa se contamina, o vírus vai se multiplicar, né, e a pessoa, dependendo do seu organismo, da sua imunidade, ela vai desenvolver uma doença que pode ser branda ou até levar a casos graves, podendo chegar a óbito. Então, o que está acontecendo, então? Por que essa doença estava aumentando, de repente, parecia que estava terminando, né? E agora veio essa chamada segunda onda, né? Essa segunda onda que está acometendo todas as nações. O que aconteceu? O que aconteceu? Será que houve uma nova infecção? Não. O que aconteceu foi que quando começou a epidemia, em que houve aquele isolamento social, todos os países tomando medidas de isolamento, usando máscaras, contenção, evitando as aglomerações, né, todos aqueles cuidados, houve então uma diminuição da propagação dos vírus, né? As crianças em casa, todos nós com os cuidados, somente os serviços essenciais estavam funcionando e depois começou então um relaxamento, gradativamente começou o relaxamento. Então, o que aconteceu então? Houve um relaxamento e, aos poucos, pessoas que ainda estavam com a doença, que estavam com os vírus no seu corpo, continuaram transmitindo para mais e mais pessoas. Devido o quê? Devido o quê? As aglomerações em todos os sentidos. Começaram as crianças a irem para as escolas, os transportes começaram a ficar mais cheios, aglomerações, praias, né? Praias aí sem necessidade, pessoas aglomeradas, bailes com bebidas alcoólicas, onde tem bebidas alcoólicas, onde tem prostituição, quando tem essas desajustes sociais, há mais pecados, mais aglomerações, trazendo em consequência maior contaminação. E também, quero dizer também que as próprias igrejas retomando os seus cultos, as suas atividades, mesmo com aqueles cuidados, mas sempre há um contágio, conforme nós estamos sabendo que houve contágio de irmãos em outras igrejas. As eleições que houve agora, né, no mundo, nos Estados Unidos, os comícios, aqui no Brasil também, as eleições, aglomerações, campanhas eleitorais e a própria desobediência também de cada um somos responsáveis também por isso. Não vamos culpar somente as autoridades, mas cada pessoa é responsável também por suas ações. Não sei se elas não têm máscara ou não querem usar, porque o contágio veio assim, não houve segunda onda nenhuma. O que houve foi um aumento da contaminação pela desobediência, pela desorganização, tanto dos governos quanto das pessoas. Não tinham nada que desmontar hospitais, nenhum. Tinha que esperar enquanto não tivesse as vacinas. Então, houve essas desatenções com as medidas de prevenção. E o que nós aprendemos então? O que nós aprendemos com esse erro? Que será necessário então, novamente, o isolamento social. Infelizmente, terá que ser assim.
para que o vírus não se propague, para que o vírus não volte a ser transmitido. Aí, com isso, então, haverá uma desaceleração. Ele não se multiplicará conforme se multiplica nessa transmissão descontrolada. Então, aí sim, somente com esse isolamento poderá haver, então, essa diminuição gradativa e acentuada. Então, é necessário, portanto, o isolamento. É necessário retomar ao isolamento, é necessário a ajuda financeira do governo. O governo tem essa responsabilidade de providenciar ajuda para as pessoas terem ali um mínimo de renda para se sustentarem em casa. Os alimentos não vão chegar dentro de casa, não. Nada vai cair do céu. É necessário, então, se nós quisermos combater esta epidemia, somente existe dessa maneira, o isolamento social em todos os lugares do mundo, a ajuda do governo, ajuda financeira, tá? Não sei como virá essa ajuda, mas eles foram eleitos para isto, tá? Foram eleitos para utilizar os bens públicos. O dinheiro do governo é para ser utilizado para o bem do povo. Então, o isolamento social, a ajuda financeira para as pessoas, para os comerciantes, para os empresários, para os profissionais autônomos, organizar como será feito novamente essa ajuda financeira e, principalmente, a vacinação mundial. Vacinação mundial. Portanto, meus irmãos, é necessário a ajuda, ou seja, a união de todas as autoridades, não ficar aí um querendo achar que é melhor do que o outro. A ajuda tem que ser mútua, devem se unir para combater esse inimigo único, invisível e que está conseguindo derrotar o homem. Então, mas Deus está no controle e vai agir com sua mão poderosa, abrindo o entendimento destas autoridades, dessas pessoas, para que amoleçam o coração, tenha mais humildade para buscar uma solução única para salvar a humanidade. Que Deus nos proteja e nos guarde de todo mal, tanto físico quanto espiritual, em nome de Jesus. Amém.